Boa tarde, senhores vereadores. Quero cumprimentar aqui a Carol, também a Gabi, com certeza com a nossa assessoria técnica e também o corintiano que está atrás aí na telinha, a querida TVL. Nós estamos por haver um quórum regimental, damos por aberta a presente reunião, iniciando nossos trabalhos. Consulto os senhores vereadores para a dispensa da leitura das atas das reuniões ordinárias e extraordinárias do dia 23, encaminhados por e-mail, aprovados e coletas de assinaturas. Isso já está tramitando, senhores, entre os senhores para assinar. Passamos então à coleta das assinaturas, das redações finais, seguintes projetos. Projeto de Decreto Legislativo 970, Projeto de Lei Complementar 1677 e Projeto de Lei 7.379, 7.382, 7.390, 7.399 e 7.409. Comunico aos senhores vereadores que já mandei para o parecer jurídico aos projetos 7.417, 7.416, 7.412, 7.411, só para o controle dos senhores, para que os outros projetos a gente possa, então, a partir de agora, tomar ciência e também fazer aqui os nossos votos, se somos a favor ou contra. O primeiro projeto é do vereador Alexandre Caminha, 7.370. Peço ao relator Bruno Cunha, faça a leitura. A número 5. Perfeito. Projeto de Lei 7.375, de autoria do vereador Alexandre Caminha, ementa, estabelece a obrigatoriedade das empresas de telefonia verificarem a área de cobertura antes de efetuar a venda de número de telefonia móvel no âmbito do município. Esse projeto, na verdade, teve uma recomendação de vício sanável, foi encaminhado para o gabinete. Essa emenda aqui, uma emenda aditiva que foi apresentada, emenda número 2, a esse projeto de lei, que prevê o seguinte: acrescenta a redação ao artigo 2º nos seguintes termos. Artigo 2º. Nas lojas das empresas de telefonia deverá ser disponibilizado um mapa atualizado de cobertura de telefonia móvel no município de Blumenau. Ela não tem parecer jurídico. E aí a gente só está colocando, até porque o projeto já passou nesta casa, e agora eles fez apenas uma emenda. E seria possível a gente ter um parecer jurídico dessa emenda? Pode ser. Eu Vossa acho mais Excelência, prudente a gente solicitar. eu acato, o relator está pedindo para que passe o parecer jurídico. A emenda do vereador Caminha. Projeto de Lei Complementar 1682. Boa tarde, senhor. Boa tarde. Projeto de Lei Complementar número 1682, do Executivo ementa, altera e acrescenta dispositivos na Lei Complementar número 288, de 13 de setembro de 2000, que cria o Conselho Municipal de Desenvolvimento do Distrito da Vila Itopava, CONDEV, e o Fundo Municipal de Desenvolvimento do Distrito de Vila Itopava, FUNDEV. Emenda número 1. Eu quero pedir vistas. Daqui. Eu quero pedir vistas em função de associação moradores. Não há necessidade em equiparação no número de pessoas da prefeitura para com o número de entidades lá. Então eu gostaria de pedir umas vistas para... Oi? Eu vou pedir vistas. Pedir vistas porque eu já em seguida vou ver se eu consigo liberar o projeto ou não. Tem aqui o posicionamento do Procurador-Geral aqui. Tá. Que coloca aqui, vereador, aprova o parecer número 232/2017, exarado a respeito da emenda número 1 ao projeto de lei complementar 1682 pelo procurador André de Souza Hopke. Tá, então o tem procurador está aprovação. aqui da casa, mas a prefeitura, nós temos que consultar o projeto do CONDEV original. Ele contempla o número de pessoas do local, a paridade. E por isso eu estou aqui para... Eu vou pedir vistas no decorrer da sessão, eu vou já
ver se nós conseguimos despachar. Vou conversar com o Executivo. Projeto de Lei 7.410. Projeto de Lei 7.410, origem também do Poder Executivo, tramita de forma urgente. Ementa, regulamenta a imposição da penalidade de advertência por escrito a infração de natureza leve ou média, passível de ser punida por multa no município de Blumenau. Parecer jurídico. Por todo exposto, padece o projeto de vício de inconstitucionalidade formal integral insanável por emenda de qualquer espécie, em razão do desrespeito à competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte, consagrado no artigo 22, inciso 11º da Constituição Federal. O vício de iniciativa, ora apontado, conforme explicado no parecer, não reflete entendimento exclusivo desse parecerista. Também está de acordo com o entendimento adotado pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal, IBAM, quando este exaurou seu parecer. Acho que gostaria de alguma manifestação. Esse é aquele projeto que foi encaminhado aqui com a participação dos vereadores Gilson e Caminha, né? Queria fazer algum comentário, vereador? Não. Uhum. Poderia, só o microfone, por favor. Boa tarde, vereador. Senhor presidente, boa tarde a todos. Na verdade, a intenção minha era 2 projetos que estão sendo encaminhados no dia de hoje, até para a gente tentar elucidar os amigos aqui. Em especial esse que trata da advertência, foi um projeto conjunto com o vereador Gilson, na qual o próprio Código de Trânsito Brasileiro ele dá a prerrogativa, né, de transformar as multas de natureza leve, de natureza média, em advertência, que poderá ser feita de ofício. Né? A própria legislação fala em necessidade de preenchimento, né, da solicitação por parte do condutor, mas que poderá ser feita de ofício. Inclusive, nós temos no município do Rio de Janeiro essa legislação tramitando, e nós temos também no município de São José essa legislação em funcionamento. Né? Óbvio que o município, de um modo geral, nós não podemos tratar sobre alterações do Código de Trânsito, e essa que foi o parecer que eu analisei no dia de ontem, mas aqui a gente não está alterando absolutamente nada o Código de Trânsito brasileiro, muito pelo contrário. Por um ato discricionário do próprio prefeito, ele pode, por si só, até se quisesse, né, se tivesse intenção, por isso ele trouxe a casa para ter uma discussão, ele poderia, através de um decreto mesmo, baixar isso de ofício. Óbvio que a gente tem que levar uma situação em consideração, que seriam as multas aplicadas do município de Blumenau. No município de Blumenau, e são as multas relativas não ao Estado. Vamos dar um exemplo. Penalidades relativas ao Estado, óbvio que o município não poderia estar legislando sobre a situação de ofício. Então, a legislação nada mais é do que tornar claro uma situação que já existe no próprio Código de Defesa do Consumidor, e o Executivo acaba dando um bom exemplo no Maio Amarelo, no que trata essa situação, para que a gente tenha a educação no trânsito. E este foi o objetivo principal, e por isso que nós levamos ao Executivo. Foi anteprojeto, né, vereador? Exatamente, foi um anteprojeto que foi encaminhado. Na verdade, foi uma sugestão... Desculpa, presidente, não foi um anteprojeto. Nós fizemos uma sugestão ao Executivo, e o próprio Executivo já fez ele mesmo pelo encaminhamento com uma observação que foi uma solicitação dos 2 vereadores. Certo. Perfeito. No direito a gente diz que tem 2 escolas. Presidente, por favor, boa tarde. Posso só fazer um comentário, brevemente? Eu queria aqui aproveitar esse projeto que nós estamos analisando aqui, a presença do vereador Caminha, que nos deu os esclarecimentos, de só fazer um comentário breve. Esse é um projeto do Executivo, correto? Isso não significa em nada que essa casa está submissa ao Executivo. Muito pelo contrário, significa que ela consegue somar esforços. E nós precisamos aqui, eu faço esse parênteses, porque nós vivemos um momento muito difícil na nossa nação. E nós aqui estamos, nesse momento, representando a população que, como nós também, se sente
enfim, indignada, esse eu acho que é o termo, acho que todos nós estamos com tudo que vem acontecendo, nós também precisamos ressaltar como funciona esse parlamento, porque ele não é só esquema, ele não é só conchavo. E isso nós precisamos passar também para a sociedade. E quando, no jornal, nós podemos, infelizmente, visualizar uma matéria que trata de que os projetos dessa casa, por sua maioria terem sido do Executivo e a casa os aprovou, dizer que esse parlamento é submisso, nos colocando num contexto geral, eu acho bastante delicado. Então, isso é importante. Esse foi um exemplo de como as coisas acontecem na prática. Um projeto que, se fosse encaminhado aqui pela casa, receberia um parecer de inconstitucionalidade por vícios de iniciativa e veio pelo caminho certo, mas nascido aqui. Mas foi conversado com diálogo com o Exatamente, exatamente. Então é isso, eu só queria fazer esse parênteses. Eu acho que a gente precisa resgatar algumas coisas, então fico feliz de poder estar participando desse momento aqui e com certeza vou votar favorável, já antecipando meu voto. Bem, no direito a gente coloca que existem duas escolas, uma de direito positivo e outra de direito natural. O direito positivo segue a legislação de uma certa forma integral. Eu sempre fui adepto da escola de direito natural. Embora o parecer aqui seja inconstitucional por uma questão técnica, entendendo que houve essa construção do Poder Legislativo com o Poder Executivo e que, sobretudo, o resultado dessa construção é positivo para a sociedade, o meu voto é favorável. Vereador Jovino. Favorável, presidente. Vereador Ricardo. Presidente, excelente projeto do vereador Gilson e do vereador Caminha em diálogo com o Poder Executivo Municipal. Me coloco ao lado de Vossas Excelências. Vai agilizar, vai melhorar muito a vida do cidadão blumenauense, que não vai precisar toda hora pedir a conversão dessas multas leves e médias em advertência, para que isso seja feito de ofício. Parabéns. Veio a calhar, o mês de maio é um mês de conscientização do trânsito e com certeza tem o nosso voto favorável. Da mesma forma, já foram ditas as palavras aqui, eu só sublinho mais uma vez, parabéns pela iniciativa. Com certeza também mês de maio recebe no seu penúltimo dia esse projeto e esta casa também, além de ter participado aí do calendário feito por 108 entidades, com certeza ele também vai premiar o mês de maio com esse projeto. Eu também, meu voto é favorável. Projeto de lei 7.414. Projeto de lei 7.414 tramita de forma urgente. Ementa. Autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares no orçamento do Fundo Municipal de Saúde, FMS. Por todo exposto, por força do artigo 63, inciso 2º do Regimento Interno, o projeto deve ser submetido à apreciação da Comissão de Finanças para verificar, à luz de procedimentos financeiros públicos, a regularidade da proposta. Está a regular quanto às demais questões formais e materiais. Apenas para explicar, presidente, aqui para a população, é que quando tem mexe em questões financeiras aqui, pede-se de forma salutar, claro, o entendimento e acompanhamento de outra comissão dessa casa, que é a Comissão de Finanças. Mas no tocante aqui à parte jurídica e constitucional, está perfeitamente em ordem, por isso meu voto é favorável. Vereador Lanzarin. Também da mesma forma, senhor presidente, favorável. Vereador Jovino. Favorável, presidente. Vereador Ricardo. Presidente relator, é claro que se o Executivo autoriza a abertura de crédito adicional suplementar, ele está precisando de receita orçamentária. Ele diz o montante dessa receita ali? Na mensagem já. Logo no início. O valor é de R$ 987 mil. Diz para cobrir alguma... Suplementações terão por objetivos a adequar as dotações das ações 2183 no orçamento do Fundo Municipal de Saúde, tendo em vista o incremento de receita vinculado aos recursos de atenção psicossocial, bem como saúde do trabalhador para este exercício financeiro. E o item B, adequar a dotação da ação 2178, implantação de ações e serviços de saúde, tendo em vista o recurso recebido de entidade internacional referente ao prêmio InovaSUS, OPAS Blumenau. Estas são, pois, razões pelas quais encaminhamos o presente projeto de lei
para apreciação e aprovação dessa Câmara em regime de urgência. Voto favorável, presidente. Posso só também, a título de esclarecimento, né, colocar um pouquinho rapidamente do que trata ali esse recurso, principalmente da questão dos centros de atenção psicossocial, né? Nós tivemos também a implementação do serviço aqui, que passou a ter a possibilidade de permanência, né, do paciente por até 72 horas. E essa foi a implementação do CAPS 3, que funciona aqui no Bom Retiro, né? Então, daí também a suplementação. E a questão dos recursos dos prêmios, né? Então, a Secretaria de Saúde e o Prêmio Nova SUS é uma iniciativa bem interessante, vereador Alba. Nós tivemos a oportunidade de participar do primeiro prêmio, quando ele foi implementado pelo Ministério da Saúde, e nós fomos finalistas. Inclusive, o que nós abordamos na época virou o tema do próximo prêmio, né? E agora a Secretaria Municipal de Saúde, mais uma vez, sendo destaque num prêmio que fala a respeito de práticas de inovação dentro do Sistema Único de Saúde. Então, Blumenau já há muito tempo e vem mantendo essa pujança aí no sentido de contribuir para as práticas de gestão de saúde pública. E esse prêmio é o reconhecimento disso, e aí são recursos que precisam, então, né, estarem e terem previsão orçamentária para poder se realizar os gastos, então, daquilo que o município recebeu em função dessa premiação. Então, parabéns. E também, bom, já tinha externado meu voto, né? Era só mais a título de esclarecimento. Depois desse esclarecimento do ex-secretário da Saúde, também meu voto é favorável. E a comissão seguinte, projeto de lei 7.415, também do Executivo. Projeto de lei 7.415, autoria Poder Executivo, tramita de forma urgente, ementa, autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares no orçamento da administração direta e indireta do município. Vou ler aqui o artigo 1º só, que fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares no orçamento da administração direta até o valor de R$ 34.390.100 nas seguintes dotações. E faz as divisões das dotações aqui, só para esclarecer, né, do que se trata. Parecer jurídico aqui. Por todo exposto, por força do artigo 63, e o 2º regimento interno, o projeto deve ser submetido à apreciação da Comissão de Finanças para verificar, à luz dos procedimentos financeiros públicos, a regularidade da proposta e estar regular quanto às demais questões formais e materiais. Tendo em vista, né, as questões jurídicas, acho que os maiores esclarecimentos aqui, até do tocante no projeto, devem ser apresentados depois até pela liderança de governo, mas voto de forma favorável. Vereador Lanzarin. Também favorável, senhor. Vereador Jovino. Favorável, presidente. Vereador Ricardo. Também favorável. Também favorável. Projeto de lei 1685. Projeto de lei 1685, autoria vereador Gilson, ementa, acrescenta dispositivo ao artigo 47 da Lei 2047, de 25 de novembro de 1974. O parecer jurídico por todo exposto não padece o projeto de vício de inconstitucionalidade ou ilegalidade orgânica. Só para orientar os vereadores de que se trata esse projeto. Perfeito. É essa leitura que faria, presidente. Artigo 47 diz o seguinte no seu parágrafo 13º. O proprietário de terreno baldio é obrigado a fixar e manter em boas condições de visualização na parte frontal do imóvel, com face voltada para a via pública, uma placa de identificação deste com número de cadastro imobiliário em tamanho mínimo de 20 centímetros de altura por 30 centímetros de largura e distante no mínimo 1 metro do solo. Sim. Não. Não. Não pode, senão ele Seria inconstitucional, acho. Só faz essa alteração aqui nesse parágrafo 13º. Acho que ele fez antes uma consulta. Acredito que sim. O parecer jurídico aqui, né, repetindo mais uma vez, não padece o projeto de vício de inconstitucionalidade ou ilegalidade orgânica. Tendo em vista a discussão aí de conteúdo propriamente para o plenário, até para o esclarecimento do vereador, mas voto de forma favorável. Vereador Lanzarin. Também favorável, senhor. Vereador Jovino. Favorável, presidente. Vereador Ricardo. Também favorável, presidente. Da mesma forma, eu voto favorável à comissão seguinte.
O vereador Ayrton de Souza apresentou o projeto de lei 7.404. Projeto de lei 7.404, vereador Ailton de Souza, ementa, denomina de deputado Manuel Vitor Gonçalves, ponte localizada entre os bairros Centro e Ponta Aguda. Parecer jurídico, por todo exposto, está regular em seus aspectos formais e materiais, dessa forma, voto de modo favorável. O vereador Lazarim. Também favorável, senhor. Vereador Jovene. Favorável, presidente. Vereador Ricardo. Também favorável, presidente. Também favorável. E a comissão seguinte. O próximo projeto, 1678, é de minha autoria. Eu fiz as alterações e fiz um substitutivo global e agora submeto à apreciação dos senhores vereadores. As alterações que foram feitas na Procuradoria eu fiz e transformei num substitutivo global. Perfeito. 1678. Número 12. Substitutivo global ao projeto de lei complementar 1678. Aqui, o parecer jurídico tinha colocado vícios sanáveis. O projeto foi encaminhado ao autor, que apresentou esse substitutivo global para sanar os vícios. A gente tem um parecer desse substitutivo global? Senhor, As coisas que foram colocadas aqui. senhor Perfeito. presidente, se me permite. Se me permite, esse substitutivo global ele não estava no sistema, pelo menos não consegui acessar esse sistema. Está no sistema? Se o relator puder de forma rápida. Por favor. Fazer aqui a leitura? Isso. Deixa eu ver. Altera e acrescenta dispositivo no artigo 47 da Lei 2047, 25 de novembro de 1974. Institui essa lei, né, que institui o Código de Posturas do município de Blumenau. Parágrafo 3º aqui, em razão da necessidade de limpeza de vegetação em terrenos baldios pelo proprietário possuidor, será lavrado auto de infração com clareza, sem omissões de abreviaturas, sem entrelinhas ou rasuras, não ressalvadas, constando obrigatoriamente, inciso 1º, a menção do local, data e hora da lavratura, inciso 2º, a qualificação do infrator ou infratores, e se existirem das testemunhas presenciais e denunciantes, inciso 3º, a localização do imóvel e a descrição do fato e dos elementos que caracterizam a infração, e, inciso 4º, dispositivo legal infringindo a penalidade aplicável. Inciso 5º, a intimação do autuado. Inciso 6º, a assinatura do nome legível e o cargo de autoridade fiscal que constatou a infração e lavrou o termo. Previsto também no parágrafo 14, que, havendo denúncia escrita a respeito da infração de que trata o parágrafo 3º, será anexado ao procedimento fiscal. Acho que, né? Bem, tendo em vista aqui o parecer jurídico que previu a questão, né, da correção de determinadas adequações, e essas adequações foram feitas conforme está colocado aqui, em coerência com o parecer jurídico da Casa, meu voto é favorável. Vereador Lazarim. Também, senhor presidente, favorável. Vereador Jovene. Favorável, presidente. Vereador Ricardo Também Pereira. favorável, presidente. Também favorável. E a comissão seguinte. Projeto de lei da mesa diretora 1684. Esse projeto de lei é de autoria, como colocado pelo presidente mencionado, da mesa diretora e a ementa. Acrescenta dispositivos ao artigo 3º da Lei Complementar número 889, de 21 de maio de 2013, para fixar o valor de gratificações de função na Câmara Municipal. Parecer jurídico, por todo exposto, opina-se pela regularidade jurídica do projeto, ainda assim recomendável que, em momento próprio, a Comissão de Finanças examine a compatibilidade do presente projeto de lei com a lei orçamentária, com a lei de diretrizes orçamentárias e com o plano plurianual, quanto com a exigência fixada no artigo 16, inciso 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Quanto à técnica legislativa adotada pelo projeto, recomenda-se, em razão da necessidade de respeito ao artigo 7º, inciso 4º da Lei Complementar número 95 de 1998, entre parênteses, o qual determina que o mesmo assunto não poderá ser disciplinado por mais de uma lei, exceto quando a subsequente se destina a complementar a lei considerada básica, vinculando-se a esta por remissão expressa. Fecha parênteses. Apresentação de substitutivo global, tendo em vista consolidar dentro da Lei Complementar número 889 de 2013, também os dispositivos ainda em vigor da Lei Complementar número 393 de 2003. Porque aqui o encaminhamento é para que tenha um substitutivo global, né? Então, eu acho que seria prudente a gente fazer esse encaminhamento para a mesa diretora fazer as correções. Autorizado. Presidente, só uma informação ali, já que está
ainda na questão do projeto. Essa questão são gratificações que vão ser deliberadas após aprovado, é isso? Não, adequações. Só adequações? Só adequações. Mas vai De pra gratificações. Gratificações. Mas vai para plenário, normal. Projeto de lei 7.408, de autoria do vereador Almir Vieira. Projeto de lei 7.408, autoria vereador Almir Vieira, ementa, dispõe sobre a disponibilização de cadeiras nas praças de alimentação para uso preferencial de pessoas com deficiência, idosas e gestantes nos estabelecimentos comerciais que especifica. Parecer jurídico, por todo o exposto, possui vício formal de iniciativa sanável em razão do projeto violar as prerrogativas do chefe do Poder Executivo para deflagrar processos legislativos em matéria orçamentária. Foi ofendido o artigo 165 da Constituição Federal. O vício ocorrendo no parágrafo único do artigo 4º do projeto, é possível que a comissão, valendo-se dos poderes previstos no artigo 19, parágrafo da Lei Orgânica, comunique o proponente sobre o fato para que o vício seja sanado através de apresentação de emenda com o seguinte conteúdo: supressão do parágrafo único do artigo 4º. Bem, acho que já deu para ver que o encaminhamento aqui é de que há vícios sanáveis e que eu acho que é mais prudente a gente, então, fazer, já que a gente adota esse procedimento, encaminhamento para o gabinete do vereador para que sejam feitas as devidas correções. Ok. Projeto de lei 7.401, da autoria do vereador Jovino Cardoso. Projeto de lei 7.401, autoria vereador Jovino Cardoso, ementa, padroniza a velocidade máxima nas vias públicas municipais. Parecer jurídico, por todo exposto. Desculpa. Antes da leitura do relator, eu, na realidade, gostaria de pedir vistas do projeto. Né? Consulte seus vereadores para vistas do vereador Lanzarin. Perfeito, Concordo. por mim. Está autorizado. O vereador Odemar Becker apresentou o projeto 7.407. Projeto de lei 7.407, autoria vereador Odemar Becker, ementa, denomina de Elvira Bonhoffen, Centro de Educação Infantil localizado no bairro Passo Manso. Questão do parecer jurídico, por todo exposto, padece o projeto dos seguintes vícios, insanáveis por emenda de qualquer espécie. Vício de ilegalidade orgânica formal em totum, haja vista afronta ao artigo 35, inciso 4º da Lei Orgânica. Vício de legalidade orgânica material em totum, haja vista afronta ao artigo 14, inciso 19 da Lei Orgânica. Conforme esclarecido no parecer, em Blumenau os CIs não são denominados por lei, mas por decreto do Poder Executivo. É o que pode se observar na leitura dos decretos número 9.096, 9.142 e 9.220, e cujas cópias acompanham o presente memorial. Do exame de tais decretos, verifica-se que a criação, nominação e extinção dos CIs é questão que deve ser tratada em sede de decreto, expedido pelo chefe do Poder Executivo. D. As matérias não inseridas dentro do rol de competência do Poder Legislativo Municipal podem ser objeto de indicação por parte dos nobres edis ao prefeito municipal. Forma de atuação legislativa expressamente prevista nos artigos 141 e 142 do Regimento Interno, que, em razão de sua natureza não vinculativa, nenhuma afronta apresenta a separação e harmonia que deve vigorar entre os poderes municipais. Como colocado aqui no parecer jurídico, uma vez que há uma inconstitucionalidade, né, que é uma lei aqui que não está sendo regulamentada, e que o próprio parecer coloca a possibilidade do vereador fazer uma indicação para que, se for, né, de vontade do Executivo, que é o titular dessa premissa aqui, eu voto de forma favorável ao parecer, ou seja, contrário ao projeto. Vereador Lanzarin. Na realidade, senhor presidente, vou antecipar talvez aqui a manifestação do Tem essa Ricardo. vantagem, né, vereador? Agora o senhor tem essa vantagem. Exatamente. Senhor A solicitação da manda ter pressa, mudança né? foi. Aí ele já queria falar na sua frente, vereador. Pois é. Mas eu vou só, então, deixar que Não ele precisa olhar pra faça as ele, pra não copiar, colocações. igual. Né? Mas eu vou votar favorável, porque eu não posso concordar, e o vereador Ricardo Alba vai esclarecer melhor, que realmente a gente possa estar nominando outras coisas, né? E não pode ele fazer isso. Então, não concordo. Vou votar de forma favorável e deixar o vereador Ricardo, que já tinha se manifestado, aí fazer o favorável ao projeto. Vereador Jovino. Senhor presidente, eu, da mesma forma, sigo as orientações do Dr. Marcelo Lanzarin. Favorável. Senhor presidente, a questão é o seguinte.
Câmara de Vereadores pode dar nome de rua, pode dar nome de ponte, e não pode dar um nome para um CI? Então, eu também Não, questiono... o nome de rua é analisado pela Secretaria de Planejamento. O senhor encaminha o nome lá para Tudo eles. bem, mas Quem Mas não havendo quem nenhum- não autoriza- havendo Se ela objeção, pode receber o nome, é a Secretaria de Planejamento. É a mesma coisa aqui. Eu também fiz a mesma coisa. Eu tive que eu mandar entendo que o esse nome parecer, com todo respeito à nossa Procuradoria Jurídica, não estou querendo questioná-los, né, mas eu entendo que esse parecer, eu sou contrário a esse parecer, eu entendo que o vereador, sim, a Câmara de Vereadores, ela pode nominar um educandário, né, assim como nomina uma instituição, uma rua, pode fazer essa indicação, pode fazer uma indicação para uma ponte também, como vários vereadores já fizeram. Eu não entendi esse parecer aqui, mas eu vou votar contrário ao parecer. É porque existe o votar- CI. Porque vou a votar Secretaria contra. da Educação, de repente, tenha lá o nome de uma professora e eles têm esse hábito de ter um educandário ou um CI com o Tudo bem. nome de... Mas acho que a questão merece ser discutida em plenário. tenho Presidente, dúvida. eu vou votar contra o parecer e a favor do projeto do vereador Becker. Embora que eu tenha um respeito muito grande pela pessoa que está sendo, nesse momento, mencionado aqui para receber uma homenagem em nome da cidade, para uma creche, que com certeza tem lá seus filhos, seus netos ainda, mas eu também vou acompanhar, até porque eu também tive que me submeter aí à apreciação do Executivo, até porque tem que ter um entendimento da Secretaria da Educação, no sentido de que também tenhamos esse entendimento. Nada melhor do que um diálogo, uma conversa com eles, e o projeto vem do Executivo depois para nós aprovarmos. Mas eu vou seguir a recomendação jurídica. Mesmo assim, o projeto segue. Aprovado. Projeto de lei do vereador Alexandre Caminha. 7.403. Projeto de lei 7.403, autoria vereador Alexandre Caminha, ementa, dispõe sobre a obrigatoriedade de os hipermercados, supermercados, shopping centers e centros comerciais oferecerem cadeiras de roda motorizadas e não motorizadas para uso por pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida no âmbito do município de Blumenau. Parecer jurídico, por todo exposto, padece o projeto dos seguintes vícios insanáveis por emenda de qualquer espécie: vícios de ilegalidade orgânica, material em totum, haja vista afronta ao artigo 24, inciso 5º e 14º da Constituição Federal; vícios de ilegalidade orgânica, material em totum, haja vista afronta ao artigo 170 da Constituição Federal. O entendimento adotado também reflete o entendimento esposado pelo IBAN. Registra-se, todavia, a existência de entendimento distinto do adotado tanto por esse parecerista quanto pelo IBAN. Fala-se de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, prolatado quando do julgamento da DIN estadual, e aqui coloco o número, que apreciou a lei do município de Catanduva, que também dispunha sobre a disponibilização de cadeiras de roda por hipermercados e estabelecimentos similares. O fundamento da DIN era a ocorrência de vício de iniciativa, por usurpação de competência de iniciativa do prefeito para desencadear projetos de lei que dispusessem sobre atribuições da administração pública. Referido vício de iniciativa foi rejeitado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Ocorre que, ao afirmar a regularidade formal da referida lei, também afirmou o Tribunal de Justiça de São Paulo ser o município competente, à luz do artigo 23, inciso 2º da Constituição Federal, para criar a lei judicialmente questionada. Assim, à luz de tal entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo, que não é o adotado pelo presente parecer, o projeto de lei ora em exame poderia ser considerado como regular, desde que fosse convertido em projeto de lei complementar. Acho que permitir a palavra aqui para o autor da... Por favor, vereador. Com licença, vereadores, na verdade, foi esse um dos meus objetivos da vinda hoje. Esse projeto de lei é um projeto de lei que nós já tivemos aprovação aqui pela Casa, né? Inclusive tive orientação do próprio corpo jurídico, né, da própria Procuradoria, que eu poderia reapresentá-lo, uma vez que nós já tivemos aprovação pelo plenário desse projeto, e tivemos o veto do prefeito, uma vez que o projeto em si, existiam alguns vícios que, para saná-lo, faria com que o projeto tivesse uma outra redação completamente diferente. Então, o que eu tomei cuidado? Nós fizemos essa conversa com o próprio Executivo, fizemos a conversa com a Associação Catarinense Supermercadista, de modo que a gente readecou toda a parte técnica, né, no que diz respeito aos supermercados, e aí eu vou dar o exemplo que me convenceu, inclusive falei isso em plenário.
A partir da hora que autorizasse a utilização de mercados pequenos da cadeira de roda elétrica, ela não passaria uma cadeira de roda junto com um carrinho ou outra cadeira de roda. Então, teríamos que alargar todos os corredores e, com isso, o consumidor perderia, porque provavelmente ficaria com um corredor ou 2 corredores a menos de compra, né? E é claro que o comércio perderia. Então, nós readequamos a legislação. O parecer também já havia vindo nesse mesmo sentido, muito embora tenha, né, para os 2 lados o entendimento. E volto a dizer que já foi aprovado por essa casa, e por esse motivo eu pediria, né, a compreensão dos colegas para que a gente pudesse pôr a discussão no plenário e, inclusive, para o Executivo. Nós já tivemos encaminhamento, repito, tanto aqui da casa, com votação unânime, encaminhamento ao Executivo, e ele foi vetado pelo Executivo, uma vez que nós haveríamos a necessidade de alteração quase que in totum da legislação. Por isso, aguardei o arquivamento e reencaminhei o processo, mesmo fora daquela questão do prazo de 1 ano, pois já havia passado regimentalmente, eu poderia já estar reapresentando ele, mesmo não tendo ultrapassado aquele prazo de 1 ano previsto no nosso regimento interno. Era isso. Perfeito, vereador. Sempre que tem esse posicionamento aqui, desde o começo aqui da nossa comissão, que tem um posicionamento inconstitucional e apresentado um outro posicionamento da forma favorável, como colocado aqui, né, uma vez que o parecerista deixa bem claro que, embora ele coloque a questão inconstitucional, ele cita, aqui está o exemplo do Tribunal de Justiça de São Paulo pelo entendimento da constitucionalidade. Meu posicionamento tem sido em todos esses projetos aqui, e alguns muito da seara do vereador Alexandre Caminha, por ter divisões doutrinárias e divergências em relação às temáticas do Código de Defesa do Consumidor. Então, meu posicionamento tem sido sempre no sentido favorável, diante da dúvida, para que seja colocado em relação ao plenário e a gente discuta e depois submetido até essas adequações de questões de veto. Então, vou seguir esse mesmo meu procedimento, votando de forma favorável. Vereador Lanzarin. Eu também vou votar de forma favorável, vereador Caminha. E só esse cuidado se teve, né, e observando a própria emenda da lei, eu acredito que em Blumenau a gente estaria já hoje, no dia de hoje, com quase todos esses estabelecimentos, eu acho que contemplando, né, a questão de ter essas cadeiras, né? Mas aí a dúvida só é com relação aos supermercados. E aí, já que Vossa Excelência também discutiu tecnicamente, se criou esse parâmetro para estabelecer até que metragem, o fluxo de pessoas, enfim, né? Exato. Foi exatamente nesse sentido. Nós diminuímos, né? Na verdade, nós ampliamos a área para a instalação de cadeira elétrica, mas obrigamos a instalação de cadeira de roda, que inclusive já existe legislação federal a respeito disso. Ou seja, a gente está regulamentando um fato que já existe para o município de Blumenau, em especial aos shopping centers. Aí sim eles teriam a obrigatoriedade, mas que hoje já o tem no município de Blumenau. Na verdade, é regulamentar um fato que já existe, uma situação que já existe de fato, mas não de direito. Perfeito. Vereador Jovino. Favorável, presidente. Vereador Ricardo Alba. Eu pactuo do entendimento também de que, havendo dúvida, vereador Caminha, leve-se a discussão para o plenário, né? Isso não significa que o meu voto seja vinculado favoravelmente no plenário, deixando claro, mas para que a discussão seja feita perante o plenário da Casa, perante os 15 vereadores. Nesse sentido, voto favorável, presidente. Também favorável. E a comissão seguinte, projeto de lei 7.397. Projeto de lei 7.397, autoria vereador Adriano Pereira. Ementa, regulamenta a Lei Federal número 11.888, de 24 de dezembro de 2008, no âmbito do município, para assegurar às famílias de baixa renda assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social. Parecer jurídico, por todo exposto acerca da iniciativa legislativa, este parecer registra que a posição tradicional e predominante sobre o tema é pela existência de vício formal em projetos que, iniciados pelo Poder Legislativo, pretendem dispor sobre atribuições do poder público ou sobre a criação de despesas para a administração. Contudo, deve ser registrado o precedente trazido pelo julgamento da DIN, que admitiu, sob certas circunstâncias, a validade formal em tais projetos originados do Legislativo, desde que não interfiram nas atribuições dos órgãos do Executivo e do regime jurídico de seus servidores. Esta Procuradoria pontua, no entanto, que tal decisão e seus precedentes não permitem concluir que o atual projeto, caso submetido ao crivo judicial,
será admitido, pois, como mencionado na fundamentação. Esse novo entendimento é frontalmente contrário à posição majoritária sobre o assunto. Ademais, o projeto em análise possui tal grau de detalhamento que acaba por via indireta interferindo extensamente na gestão dos órgãos do Executivo, o que mesmo dentro dessa nova tese é inadmissível. Feita essa ressalva e considerando os fundamentos mencionados, este parecer viria-se a tese do projeto possuir vício formal de iniciativa insanável, em razão de providências pretendidas pelo projeto imporem atribuições aos órgãos do Poder Executivo, com isso ofendendo os artigos 2º e 84, inciso 6º, alinhada à Constituição Federal. O artigo 35, inciso 4º da Lei Orgânica do Município, o vício é insanável porque atinge dispositivos fundamentais do texto, prejudicando integralmente. Assim, não se justifica a apresentação de emendas, nem análise de demais elementos formais e materiais. Além do vício de iniciativa legislativa, capaz por si só de prejudicar integralmente o projeto, também é vício formal em razão da ausência de competência legislativa do município para dispor sobre a aplicação de recursos da União. Foram ofendidos também os artigos 165 e 166 da Constituição Federal. O vício ocorre no caput do artigo 3º e no artigo 6º. Bem, o que o parecer jurídico aqui me coloca, me parece, é que há entendimentos dos dois lados, há um entendimento bem minoritário, num caso específico, que seria positivo. Entretanto, mesmo dentro desse posicionamento positivo minoritário, né, estaria limitado. Então, entende aqui pelo parecer jurídico que esse projeto extrapolou mesmo a corrente que defende possibilidades. Então, é um caso diferente, é bom a gente frisar, em relação aos outros que a gente está discutindo aqui. Por isso, entendendo que as políticas públicas aqui, a gente tem uma distinção dos poderes legislativo e executivo, e nada nos impede de construir isso em harmonia com o poder executivo através de indicação, de visita de situação, né, eu voto aqui seguindo o entendimento do parecer jurídico de forma contrária ao projeto. Vereador Lanzarin. Senhor presidente, eu, como parte do executivo que tive a oportunidade de ser enquanto secretário, né, e que tem uma linha da assistência, né, à saúde, e aqui nós estamos falando de outra questão, mas que com certeza acaba, de alguma maneira, tendo uma relação, porque hoje nós temos pessoas que, infelizmente, por falta de condições, e às vezes não por falta de condições, até tinha condição financeira de, com o mesmo gasto, realizar uma obra mais adequada, mas não o consegue fazer pela falta de assessoria. Eu acho interessante essa proposta, acho que nós temos sim que discutir isso com o executivo, né? Acho que há necessidade dessa construção de um caminho. E aí, no meu entendimento, o meu voto é favorável para que a gente force essa discussão, para que ela possa ocorrer junto com o executivo. Vereador Jovino. Senhor presidente, na verdade eu quero parabenizar o vereador pela iniciativa. Nós temos uma demanda muito grande na nossa cidade com relação à habitação. Nós temos um sistema que funciona muito bem, que é a FLP, Fiscalização, Obra e Postura do nosso município, que cobra toda obra ou qualquer aumento de área, que seja em alguma residência ou em área comercial, residencial, industrial, a fiscalização está sempre cobrando. Sem dúvida, há um decreto, inclusive, se não me foge a memória, em 2008, pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula, que determinava que os municípios tinham por obrigação fornecer até 60 metros quadrados, viabilizando aí o processo de um engenheiro, colocando à disposição na Secretaria de Assistência Social ou Habitação, conforme queiram entender, para que o projeto seja fornecido ou oferecido a baixa renda, pessoas de baixa renda, gratuitamente. Então, o meu voto também é favorável. Vereador Ricardo Alba. Presidente, me coloco ao lado do vereador Adriano, sei da importância do tema, mas corroboro do entendimento do relator, realmente há uma inconstitucionalidade gritante, né? Precisa ter diálogo com o Poder Executivo nesse caso. O vício é insanável, ele não pode ser sanado por emenda de qualquer espécie. Vou deixar para Vossa Excelência decidir, meu voto é contrário. Tá bem, acho que o projeto é de cunho social muito grande, mas também acompanho o voto do relator. E para
o 3-2, né? 3-2 contrário. Contrário e para o arquivo. É isso? 3-2? Perfeito. Projeto de lei 7.406, de autoria do vereador Marcos da Rosa. Projeto de lei 7.406, autoria vereador Marcos da Rosa, ementa, institui o programa Pro Criança e determina providências conexas. Parecer jurídico. Por todo exposto acerca da iniciativa legislativa, esse parecer registra que a posição tradicional e predominante sobre o tema é pela existência de vício formal em projetos que, iniciados pelo Poder Legislativo, pretendem dispor sobre atribuições do poder público ou sobre a criação de despesas para a administração. Contudo, deve ser registrado o precedente trazido pelo julgamento da DIN, que admitiu, sob certas circunstâncias, a validade formal em tais projetos originados no Legislativo, desde que não interfiram nas atribuições dos órgãos do Executivo e do regime jurídico de seus servidores. Essa Procuradoria pontua, no entanto, que tal decisão e seus precedentes não permitem concluir que o atual projeto, caso submetido ao crivo judicial, será admitido, pois, como mencionado na fundamentação, esse novo entendimento é frontalmente contrário à posição majoritária sobre o assunto. Ademais, o projeto de análise possui tal grau de detalhamento que acaba por via indireta interferindo extensamente na gestão dos órgãos do Executivo, que mesmo dentro dessa nova tese é inadmissível. Feita essa ressalva e considerando os fundamentos mencionados, este parecer filia-se à tese do projeto possuir vício formal de iniciativa insanável, em razão das providências pretendidas pelo projeto, impor atribuições aos órgãos do Poder Executivo, com isso ofendendo os artigos 2º e 84, inciso 6º, alineado da Constituição Federal, e o artigo 35, inciso 4º da Lei Orgânica do Município. O vício insanável porque atinge dispositivos fundamentais do texto, prejudicando integralmente. Assim, não se justifica a apresentação de emendas, nem a análise dos demais elementos formais e imateriais. É um caso muito similar ao que a gente acabou de relatar aqui, né? Um parecer, inclusive, muito parecido. Mais uma vez, vejo que a tentativa do vereador aqui, Marcos da Rosa, como a tentativa do vereador Heleno Pereira era positiva aqui, na instituição de um programa pró-criança, mas entendo que isso daqui tem que ser construído de uma forma conjunta com o Poder Executivo, e nós temos outros mecanismos nessa casa, né? E eu, particularmente, até no mandato, venho utilizando muito o mecanismo da indicação e fazendo as reuniões para viabilizar muitas ideias que entendo que não serão adequadas por meio de lei. Então, dentro desse pensamento e mantendo a coerência da qual votei contrário ao projeto do vereador Adriano, sigo da mesma forma aqui, votando contrário a esse projeto. Vereador Lanzarin. Senhor presidente, eu, da mesma forma, como me posicionei anteriormente, vou votar favorável, porque entendo que é uma forma de provocar a discussão e aqui, como a lógica é muito parecida, o meu voto é favorável também, senhor presidente. Vereador Ricardo Alba. Vereador Gioveno. Senhor presidente, essa casa me surpreende cada dia. E eu já ia votar favorável, né? Oi, ó. Mas é lamentável que tem cada projeto 2 pesos e 2 medidas aqui. Senhor presidente, mantendo a coerência também, acompanho o voto do relator, né? Mantendo a coerência da mesma forma pela inconstitucionalidade, voto de forma contrária ao projeto. Também acompanho o voto do relator e ao arquivo. Eu consulto os senhores vereadores para a inclusão do projeto de lei 7.413, que concede auxílio financeiro aos médicos participando do projeto Mais Médicos para o Brasil e dá outras providências. Eu gostaria de saber, já existe... Como é que é? Concede auxílio financeiro aos médicos participando do projeto Mais Médicos para o Brasil. Já existe o parecer jurídico da casa e eu gostaria de pedir para ver se nós possamos seguir em frente este projeto. Eu acho que posso também, a título de esclarecimento, na realidade ela é uma alteração só do artigo 5º, se eu não me engano, de uma lei que já existe, né? E o que está sendo feito é uma adequação. Artigo 5º. Isso. Devido mediante prestação mensal de contas do médico intercambista dos termos do ato do normativo expedido pela Secretaria Municipal de Promoção de Saúde, será repassado diretamente ao profissional. Na realidade, a legislação ela regulamenta a questão do auxílio moradia e do auxílio alimentação. É só essa, porque o programa estabelece que o município que recebe esse profissional
o recurso é federal, mas ao município cabe custear alimentação e moradia. Então, se eu não me engano, é R$ 1.500 de moradia e R$ 500 de alimentação. Ao município, esse é o custo do profissional. Então, a lei já existe. O que está sendo feito aqui agora é estabelecer que ao município cabe esse valor de até R$ 1.500 mediante comprovação. Então, antes havia o entendimento e a legislação prevista que ele recebia o valor integral. O que está sendo feito agora é uma adequação, dizendo que ele pode receber até esse valor. Perfeito. E vai ter Lembrando, que fazer mas se me permite... Sim, a comprovação. Seria Se isso me o objetivo permite, da lei. esse programa extremamente contestável do governo federal, ele estabelece uma remuneração para os médicos, vereador Marcelo Lanzarin. E essa remuneração, cerca aí de 80%, é repassada pela OAS para o governo cubano, muitas vezes quando o médico é proveniente daquele país. Então a gente... OPAS, perdão, OPAS. Então, esse programa federal ajuda a manter uma ditadura em Cuba desde 1959, encaminhando mensalmente para a ilha da família Castro aproximadamente 40 milhões de reais por mês. Então, já antecipo o meu voto. Esse programa não terá nenhuma participação minha, nenhuma, e voto completamente de forma contrária. Autorizado para nós discutirmos, senhores? Por favor, relator. Tem um parecer jurídico da casa já. Resumo aqui o parecer jurídico. Por todo exposto, não padece o projeto de lei ordinária número 7.948 de vícios de ilegalidade orgânica ou inconstitucionalidade. Acompanha a cópia integral da portaria número 30 de 12 de fevereiro de 2014 do Ministério da Saúde, cujo artigo 10º é referido ao item 3.2 do presente parecer jurídico. Acho que o projeto está regular no aspecto jurídico. Acho, inclusive, interessante para um debate que eu acredito que vai ser intenso em questão do plenário, mas eu voto aqui com muita consciência de forma favorável e vamos fazer a discussão em plenário. Vereador Lanzarin, seu voto. Eu voto favorável também e veja, de novo, vereador Ricardo Alba, eu concordo plenamente com Vossa Excelência, principalmente no que diz respeito à questão de como o convênio foi firmado, né? Mas eu também, como gestor que fui e conhecedor das dificuldades com relação à questão, principalmente da atenção básica, eu sou obrigado aqui a reconhecer que nós conseguimos, através do programa, atingir uma parcela significativa da população brasileira que não tinha acesso nenhum, vamos dizer assim, a um profissional de saúde ou, no máximo, um agente comunitário, talvez. Agora, eu tenho o entendimento também, como Vossa Excelência, e digo mais, foi um programa implementado com um objetivo específico naquele momento, que era visando a eleição presidencial, né? Então, ele foi um programa implementado de forma política eleitoreira. Agora, nós já temos mais de 3 anos do programa implementado, né? Nós, como eu disse, não podemos negar também alguns avanços importantes que o programa trouxe. Então, só para fazer esse parênteses, né? Agora, a forma como foi feito o convênio e, particularmente, a questão dos repasses que são feitos, eu concordo com Vossa Excelência. Inclusive, esses profissionais aqui trabalham, né, como os profissionais médicos brasileiros, que inclusive já integram o programa e recebem 1/3 do que os médicos brasileiros recebem de remuneração. E o restante então, do dinheiro, diga-se é encaminhado ao governo cubano através da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS. Então, enfim, o modelo e a implementação, eu concordo com Vossa Excelência que ele é questionável. Os resultados hoje já se tornaram visíveis, né? Isso também é inegável. E essa aqui, vereador, por isso que eu digo assim, tem que se cuidar talvez, porque esse não é um projeto polêmico no sentido de que, de novo, ele já existe, a legislação está lá. O que se fez agora... Existe, mas a gente não precisa contribuir. Não, mas eu digo que o programa prevê que eles recebam esse auxílio alimentação e
moradia. O que está sendo feito agora é criar, de certa forma, um controle maior, mais refinado. Dizer assim, olha, não é mais aquele valor integral, agora é o mediante comprovação. Então, pode ser até aquele valor, e é isso basicamente que o projeto trata, né? Mas seria isso mais a título. Vereador Jovino Cardoso. Favorável, presidente. Vereador Ricardo. Só para complementar o meu voto contrário, presidente, meu voto contrário é a que o governo federal, que estabeleceu isso em 2013, não foi, vereador Marcelo, né, para começar, colocou toda a culpa num sistema antigo, defasado de saúde pública, na classe médica brasileira. Colocou a culpa. E o vereador, como médico, Marcelo Lanzarin, sabe disso daí. Então, importou médicos de várias nacionalidades, sobretudo médicos cubanos, a fim de financiar uma ditadura que perdura mais de 60 anos em pleno continente americano. Uma ditadura que tem alinhamento político, ideológico e financeiro com o Partido dos Trabalhadores do Brasil, com o PT. Então, de minha parte, eu voto contrário, votarei contrário também, porque acredito que o município faz um trabalho excepcional em saúde pública, mas o governo federal deixa muito a desejar, enviando mais de 40 milhões por mês para a família Castro manter o próprio povo cubano numa prisão, numa ilha. Então, nesse sentido, concordo até com o vereador Marcelo Lanzarin, com o vereador Bruno, é salutar a discussão em plenário, mas a gente tem que ter uma visão bem ampla sobre esse assunto, de que nós estamos inseridos neste contexto. E lá no plenário, nós daremos contribuição ou negaremos contribuição a esse apoio do governo federal, a esse projeto realizado, iniciado em 2013 pelo governo federal do PT. Então, meu voto é contrário, com base nisso, presidente. A gente vive numa democracia, eu não vou ajudar a financiar ditadura em outros países. Só para, senhor presidente, se me permite, só também mais uma complementação. O programa se iniciou realmente em 2013, vereador Ricardo Alba, e aí eu posso dizer que ele realmente teve um viés político, porque ele tem uma magnitude, esse programa, que acabou gerando uma situação, né, muito particular em muitas prefeituras no Brasil, né, e teve um impacto, inclusive financeiro, muito maior do que inicialmente previsto. Então, um programa dessa magnitude não podia ter sido implementado em um ano. Nós tivemos 12 anos até esse momento, do governo do Partido dos Trabalhadores, que poderia ter feito algo, né, com essa intenção, ao longo de alguns anos, minimizando os impactos. Mas também, como eu disse, é fato, hoje o programa já está implementado e nós podemos sim fazer essa discussão. Eu concordo, vereador Alba, existem outras formas de viabilizar o programa, né, abrindo, inclusive, cada vez mais, para que a gente possa ter profissionais, não só lá de Cuba, mas ele já, né, prevê isso também, mas incentivar que de outras nacionalidades possam estar aqui no Brasil, nos ajudando nessa questão de saúde pública. E, só finalizando, o programa prevê uma abertura significativa de novas escolas médicas, né, e, particularmente, eu também sou contrário nesse ponto especificamente, porque nós temos hoje a estrutura de grandes universidades que precisam receber aportes e que, com isso, poderiam ampliar a formação, principalmente de profissionais médicos, e não permitir que em cidades, às vezes, de pequeno porte, que muitas vezes com viés político conseguem viabilizar a implantação de um curso de medicina sem estrutura, né, sem condição nenhuma de formação de um profissional de nível adequado. E sob o pretexto, né, de que a formação básica, né, seria mais simples, e então a intenção do programa é ampliar cada vez mais a formação médica, mas me preocupa de que forma isso vem a ser feito, né? Então, nesse ponto, eu também critico o programa, acho que ele tem que ser discutido, inclusive tenho feito essa discussão. Então, seria isso, senhor presidente. Meu voto também é favorável, e a comissão seguinte. Está encerrada a nossa comissão CCJ, até na terça-feira.